Sou Carlos Alberto Magalhães Campos, nasci a 13 de 10 de 1951, na freguesia, na aldeia de Castelo de Ferreira de Aves, e sou um dos 14 irmãos que os meus pais tiveram, que os meus pais nos puseram no mundo, vá, e só 2 é que morreram crianças. Os outros 12 chegamos todos assim, já com pouco cabelo, e pronto, tivemos assim uma vida dentro do possível, que não foi muito mal, olhando ao que se via por lá. E pronto, fiz a antiga 4ª classe. Aos 16 anos vivi lá na aldeia até aos 16 anos e depois vim até Lisboa, regressei, fui um ano até a França fazer uma experiência que foi muito bem, aprendi coisas que eu não sabia, até porque ainda era antes do 25 de Abril, não é? A gente não tinha noção de nada, de que era democracia, de que era... Eu sou profissional de barbeiro, cabeleireiro de homens, assim como mais 2 irmãos meus, que somos isso por causa de uma mentira que eu disse ao meu pai. Verdade. E foi uma mentira que não prejudicou ninguém, mas que me deu a vida, pelo menos de mim e desses 2 meus irmãos. O meu pai era alfaiate. E quando as pessoas iam lá, levavam o tecido e o meu pai fazia o fato, ou as calças, ou o casaco, geralmente faziam fato completo. As pessoas iam lá provar, fazer 2 ou 3 provas e depois, ao fim, o fato era passadinho a ferro, e o meu pai ia entregar à casa do cliente. E o meu pai era assim um bocadinho, não era como eu, era assim um bocadinho vaidoso. E gostava de andar com a barba feita, que antigamente só se fazia a barba de 8 uma vez por semana. Havia um senhor que fazia a barba, nem tinha barbearia, nem nada, e que a um adulto levava para cortar o cabelo e a barba um alqueire de milho por ano. Veja, isto parece que já foi há 500 anos, mas foi no meu tempo. E depois o meu pai disse-me assim: olha, vai chamar o tio Manel para me vir fazer a barba, que eu preciso de ir a Lamas entregar o fato. E pronto, e ele gostava, quando saía principalmente da aldeia para ir para outra, gostava de se preparar minimamente. E eu fui lá, fui à casa dele e chamei por ele. Respondeu-me a tia Amélia, a esposa, e disse: olha, o tio Manel não está cá, já vai lá embaixo, vê se estás a vê-lo. Ele vai lá para a regada, vai lá dizer-lhe. E eu, como ia já muito longe, ele era um bocadito assim surdo, e eu cheguei-me casa para dele, mas olha, disse assim: até mas o meu pai anda com a barba mais pequena do que os outros homens, e agora vai o homem para trás para ir fazer a barba. Vim-me embora e disse-lhe assim: então, tio Manel, ele disse que não vinha, que já ia muito longe. O meu pai ficou chateado. Foi a essa aldeia, falou lá com um senhor que também era barbeiro, e não só. E o meu irmão mais velho, de nós 3, foi aprender para lá. E daí tornou-se profissional, depois foi para a Marinha, foi o outro a seguir a ele, e depois fui eu o terceiro. Teria para aí uns 14 anos, 13. Sim. Depois o meu pai, conforme um ia saindo, ele sabia que o outro, por exemplo, vinha à idade da tropa, e ele quis ter lá alguém em casa para lhe fazer a barba. E pronto, e cheguei até aqui, até nesta profissão, até hoje. Ainda hoje mesmo, depois de reformado, continuamos a ter os 3 a barbearia aberta ao público e até um dia. Não, a minha mãe ocupava-se, olha, já dava às vezes o meu pai, por exemplo, ela fazer as casas, não é? Porque as casas faziam-se com uma tesoura e depois era preciso tem uma técnica, a gente hoje mete um botão, não é? Chama-se a casa de meter o botão. E ela fazia isso, pregava botões, e depois tinha
As lides da casa que não eram poucas para tanta gente, porque a gente nunca tivemos os irmãos todos juntos. Porque eu só ao fim de 40 anos conheci alguns dos meus irmãos mais velhos. Porque eu sou o terceiro a contar de baixo, está a ver? Pois. Nós, 14, havia ali uma diferença. Eu tenho um sobrinho mais velho do que eu. Por ali se pode ver a extensão de tempo que o meu pai e a minha mãe nos puseram no mundo. Não é? A vida era difícil, mas era difícil olhando-se à data de hoje. Descalços, na primavera e no verão, mas andava-se muito bem, era uma liberdade tremenda, ninguém sabe o que é que andar descalço. E a gente vê quando vai à praia, não é? É a liberdade que a gente sentimos. E como digo, o meu pai era alfaiate, e nós de miúdos tínhamos 2 vacas, que era o trator da época, tivemos ovelhas até aquela altura do que o Aquilino Ribeiro escreveu, quando os lobos uivam, que foi proibido as ovelhas irem pastar para a serra porque semearam pinheiros e árvores e assim. E nós pequenos saíamos da escola e íamos para guardar as vacas ou as cabras ou assim, e fazíamos sempre qualquer coisa. Íamos à fonte buscar água, levávamos lenha da rua para casa porque não havia gás, nem luz, nem água, e era assim uma vida que era, mas olhando para o lado, para os outros, nós até tínhamos uma... Porque há um ditado que diz assim: casa onde não há pão, todo ralha e ninguém tem razão. Uma casa que os pais não fechassem o pão aos filhos já era considerada uma casa farta. E pronto, e foi assim, tive as minhas... Fui criança, pronto, e ao fim e ao cabo, que ainda hoje digo que foi o melhor tempo que a gente teve, foi ser criança, né? Aquelas ilusões todas que a gente tinha, olhar o horizonte, ver, e sem saber nada, mas imaginar o que era. Olha, e qual é que era assim a principal atividade profissional ou atividade económica das pessoas de Castelo? Dedicavam-se à agricultura? A agricultura de sobrevivência, era aquela agricultura de... Se o ano fosse bom, se chovesse, era um ano menos mau. Quando era um ano que havia seca, que havia pouca, as terras produziam pouca, ainda mais, sim, porque não dizer mais fome havia, não é? E mais dificuldade havia, e depois lá está, nessa altura a imigração não era para a França, nem para a Holanda, ou para a Europa, e era para o Brasil, não é? Onde a maioria que emigrou para o Brasil nunca mais regressou, não é? Havia muita imigração da aldeia? Sim, havia e sempre houve, e hoje continua a haver, ao fim e ao cabo, porque a gente vai lá no verão, aquilo é uma aldeia cheia de gente por todo lado, todas as casas com pessoas, e felizmente porque é daqui da Europa, porque os que foram para o Brasil, muitos. Claro. Infelizmente muitos nunca mais regressaram, não é? As tradições era no Natal e era depois no dia na passagem de ano e dia de Reis, os rapazes e os miúdos iam cantar as janeiras, os outros maiores iam cantar o dia de Reis, faziam a fogueira de Natal, 3 vezes era no Natal, no adro da igreja, era no Natal, era na passagem de ano, e dia de Reis, que era o dia mais festivo e depois juntavam-se todos, as pessoas umas davam pouco dinheiro, mas davam um salpicão, um chouriço e assim, depois os rapazes juntavam-se todos e faziam couves e batatas, isso havia naquela altura, naquela época, era a altura disso, e depois já quando tudo estava para lá da meia-noite, iam a uma mata e cortavam pinheiros
o que era sempre, e levava um carro de bois, ou seja, de vacas, para pôr os troncos lá em cima, e eram tantos que éramos nós que eu cheguei a ir também, algumas vezes, que os puxávamos e que cortávamos e depois era na Páscoa, que já era uma época de... Pronto, que já havia, os dias já eram maiores, já não havia tanta chuva, e depois era a visita pascal. Era uma altura em que toda a gente lavava as casas, que as casas eram, o soalho era de madeira, não é? E varriam-se as ruas, e depois vinha o padre e mais o sacristão, e mais em certas aldeias davam pão, outras davam... E nós lá na minha aldeia, que é mesmo no castelo, ainda hoje, na Páscoa, a gente põe um envelope com uma nota lá dentro e eles... E era engraçado que a gente nunca via ninguém tirar o envelope. Era uma aldeia muito católica? Muito, era e ainda hoje é, não é? É 100% católica, não havia ali... Não conhecia ali ninguém que não fosse ao domingo à missa, pelo menos, que na quaresma não se confessassem e assim. Hoje, talvez não tanto, mas... a figura, eram dois padres, na altura, que era um senhor absoluto. Era ele e a professora. Aquilo, não havia ali ninguém que olhasse de lado para eles, tinha que ser assim mesmo, não sei se era respeito, acho que era mais medo do que respeito, como também os filhos em relação aos pais, porque eu sou da opinião que a gente não somos obrigados a estar de acordo com uma pessoa sempre, e isso não é faltar ao respeito, não é? Claro. Eu era assim um bocado travesso no aspecto de... Se eu não achasse correto, como o meu pai estava a dizer, se eu tivesse desviado dele, eu não... Eu lembro-me que houve não sei que idade é que estaria, mas lembra-se das Cáritas, que eram que isso acho que veio da América, que mandavam para cá farinha, leite em pó, e queijo, tipo queijo flamengo, vinha assim numas latas, e aquilo era entregue ao padre, e o padre é que distribuía. Porque ele, melhor que ninguém, sabia que mais necessidade tinha. Claro. Eu às vezes até tinha de dizer assim, mas porquê é que eu também não sou pobre? Porque eu nunca comi daquilo, porque o meu pai, como era alfaiate, já tinha alguns rendimentos, não é? Tinha também umas terras mais ou menos boas e nós nunca recebemos nada daquilo, e bem, claro que havia muita gente que passava muita miséria nesse tempo. Havia muita festa, mas eram todas festas religiosas, não havia nenhuma. Hoje no Castelo, ali em agosto, que começou por ser a festa do imigrante e depois tornou-se a festa do povo, e hoje todos colaboram na festa. É a única festa que não é religiosa. De resto, todas as outras era a Senhora de Remédios, de Santo André, que é o padroeiro do Castelo de Ferreira. E era na altura do ano, mais ou menos? Santo André era ali até se costumava dizer que era quando se costumava matar o porco, ou seja, já era numa altura aí em novembro, talvez, e o Santo André será por aí, que até se dizia, no dia de Santo André faz o vaqueirinho com a cueca, quando matavam o porco. E depois ele, claro, ele havia-se... E a Senhora de Remédios, o Corpo de Deus é sempre naquela... Acho que é feriado nacional, não é? E a Senhora de Remédios é sempre no domingo a seguir ao dia 8 de setembro. Nessa altura era ir à missa e não se trabalhar, por exemplo, não se andar, não jungueir as vacas, não se andar a cavar, não se andar a ir cortar a lenha ou assim. Era como se fosse um domingo, pronto. Havia
talvez a refeição fosse ligeiramente melhorada, aos domingos era sempre, mas não havia assim grandes... Havia algum baile depois? Havia baile, mas não estava interligado entre as coisas, não era nada. E havia um senhor que tocava, tinha uma pequena concertina, que era de Val da Ribeira, que é de uma aldeia que pertence lá também à freguesia de Ferreira de Aves, e ele, a troco de nada, ia tocar. Depois havia outro senhor que também sabia tocar bem realejo, e dançava-se assim lá num largo qualquer, mas não havia assim festas assim, era espontânea, não é? E depois as pessoas paravam muito à porta das vendas, tabernas, que hoje cafés, e jantavam-se por ali, uns jogavam ao pino, outros... As mulheres não, as mulheres eram mais os homens que se juntavam lá, felizmente que hoje as mulheres já vão ao café, estão lá todos juntos, e pronto, e era assim. E depois à tarde, mesmo ao domingo, lá tinha que se ir a tratar dos animais, lá tinha que se ir a deitar a água ao lameiro, aquelas pequenas coisas, mas assim, coisas de andar no campo a cavar e a lavrar, e isso não se fazia. Mesmo ao sábado de tarde já pouco se fazia a não ser tratar dos animais. Existia algum tipo de associação nessa altura? Não. Nada, nem o Houve no tempo do meu pai, houve uma banda de música. Que o meu pai contava, eu ouvia, e ele e dois tios que eu tinha, irmãos dele, tocaram nessa banda. Um dia, por o bispo de Viseu excomungou a dita banda, ou seja, deixou de poder tocar nas festas religiosas. Naquele tempo só havia festa religiosa, lógico que matou logo a banda. Aconteceu porque eu nunca consegui saber ao certo porquê, porque eles não podiam, aquelas bandas não podiam ir tocar para um baile, porque antigamente dançar era pecado. Claro. Tudo era pecado naquele tempo, porque andaram um rapaz e uma rapariga a dançar, abraçados, e assim, tudo que tinha a ver com a aproximação de corpos já era... E como ela deixou de poder ser convidada para ir a festas religiosas, acabou por terminar. O meu pai ficou com o instrumento que ele tinha, que era um cornetinho, um tio meu era um... Todos eles, e a banda acabou, até havia uma casa do ensaio lá, feita em madeira, que onde eles iam ensaiar, não é? A casa ainda me lembro agora da banda, e assim não havia não. Tinham noção que viviam num país em que o Estado as privava das liberdades mais elementares e fundamentais? Minimamente não. Não houve nenhuma vez algum tipo de contestação? Não, nunca houve. Toda a gente dizia à mãe, se fosse à política, fosse na religião, ninguém se questionava sobre nada, ninguém, pronto, era aquilo, e o padre e a professora pediam, a professora severa, que batiam por crianças que passavam tanta fome, porque uma pessoa que tem dificuldades de não come, não bebe, não pode aprender, não é? E a base de ensinamento era a base de bater nessas crianças. E eu também nem era dos melhores nem dos piores, mas nunca fui de acordo com isso, nunca. Fez a quarta classe? A quarta, sim. Foi só isso. Depois tive a escola da vida, que continuamos todos nós a ter, porque há pessoas que não sabiam ler nem escrever e tinham uma cultura geral, e que têm. Boa, claro que se forem, não pagam no livro, não lêem, não escrevem um livro, não sei o quê. Mais tarde começou a haver aulas noturnas, não é? Mesmo aqui ao lado mesmo, onde eu moro. Só que eu trabalhava até às 8 e as aulas começavam às 7. Muita gente conseguiu fazer até ao 12º, nessa altura, e eu fiquei com a quarta classe, fui aprendendo, fui tendo... Hoje fui tendo sempre um dicionário perto de mim,
quando havia alguma palavra, palavras que se utilizavam na minha aldeia, que aqui não se utilizam, ia haver, infelizmente, aí 95% de palavras que eu ouvi aos meus pais e aos mais velhos, que aqui nunca ouvi, e estão corretas. E eu sou assim muito curioso nessas coisas. Disse-me que aos 16 anos foi para Lisboa. Sim, sim. Porque a gente tem sempre a coisa de para melhor muda-se sempre, não é? E a gente via chegar lá, as pessoas estavam fora, mais bem vestidas, com a pele mais branquinha. Hoje vais para a praia para ficarmos morenos. Naquele tempo uma pessoa branquinha era sinal que não andava nesses trabalhos duros. Olha, eu vinha assim um bocado à sorte, eu já tinha cá familiar, já tinha cá uma irmã e vinha, tinha sempre onde me esconder até... E depois, também era, naquele tempo havia aquelas mercearias que hoje estão a aparecer aí sem serem de portugueses, e onde a gente trabalhava, e depois eu nunca trabalhei numa mercearia, mas a maioria vinha, e depois naquele tempo ainda ia-se distribuir, as pessoas iam lá, compravam e depois iam levar, os miúdos iam levar as compras a casa, não é? Eu, quando vim, fui para uma drogaria. E o que foi muito mau, porque se fores para uma mercearia, porque naquele tempo, daquela idade, a gente come, eu comia igual aos meus patrões, ao lado deles, e eu acabava de comer, ficava com fome, não é mesmo, não é? Isso é verdade, é próprio da idade, era próprio da idade. E depois estive ali, assim que pude, fui para a drogaria, porque o moço lá da minha terra, que se chama João Ferreira, ele disse-me assim, olha, ali o senhor precisa de um empregado. E eu fui lá e fiquei lá, estive lá uns meses. Depois fui para uma fábrica de pastelaria de bolos secos, aí já melhorou a situação. E depois a idade foi-se aproximando, e eu um dia estava de férias lá no castelo e perguntaram-me lá um senhor, moço, se eu não queria ir para a França. E eu disse, então para a França como? Como é que é isso? Pode dizer que lá na fábrica estão a meter pessoal, e assim, até depois onde durmem, eles têm lá onde dormir. Mas foi assalto para a França? Fui, a codita mala de cartão, que demorou quase 3 dias a chegar de Portugal até ao País Basco francês. Lá. Mas é assim, eu vou-lhe contar, a gente saiu à noite da minha aldeia, fomos dormir a Viseu, que é 30 km. Dormimos lá, de manhã apanhamos um autocarro para a Guarda. Ficamos lá e dormimos lá na Guarda. Vila Formosa, queria dizer Vila Formosa. E depois às 4 da manhã, o passador estava sempre... Nunca andou com a gente, mas indicava-nos para a gente fazer, ir por aqui e por ali. E aí às 4 da manhã passamos a fronteira lá na serra, ele lá no alto disse, vão a ver aquelas luzes, aquilo deu-nos dinheiro, vocês apanham o comboio e vão até uma cidade espanhola. E vocês descem, há lá um restaurante que se chama Restaurante Lisboa, vocês jantam, que ele já sabia, não é? Nós íamos 5 ou 6, eu era assim sempre aqui. Mas porque a gente ia em 2 carros quando nos deslocávamos de um lado para o outro. E a gente chegou lá, a mesa já estava posta, comíamos, e às X horas apanhámos o comboio para Irum, São Sebastião, Irum, e ali na fronteira francesa, que ali foi fácil passar. E ficou quanto tempo em França? Um ano. E isso foi em que ano que deu o salto para a França? É isso, agora, olha, foi... Olha, era na altura que o Joaquim Agostinho andava lá a correr,
havia uma chegada de uma etapa da Volta à França, que aquilo é um espetáculo, só quem... Foi na década de... Era depois eu vim... Não, já foi ali para ali em 70, mais ou menos assim. Lá em França, eu trabalhava numa fábrica que fazia borrachas para os vidros dos automóveis, para pôr à volta. Em que cidade é que era? Era numa vila que chamava-se... Era uma pequena vilagem, como eles dizem, só tinha muita indústria de borracha, e onde havia muitos portugueses, onde havia também uma grande serração, onde quem chegasse ali eles aceitavam tudo, davam-lhe comida e dormida, e depois dali as pessoas começavam a procurar melhor, mas eu fui diretamente para essa dita fábrica, que fazia também borrachas para as botas Adidas, para os ténis e assim. Eram boas lá na fábrica, eram muito rigorosos na hora de trabalho, mas aquilo era tudo. Depois eles faziam com que, se a gente ultrapassasse aquela média, recebia ainda um prémio a mais. E nós, como portugueses que éramos, tentávamos fazer, e éramos bem vistos lá, ainda hoje acho que... Mas, portanto, em comparação com Portugal, sentiu-se mais recompensado? Sim. Tanto que eu guardei uma folha de ordenado para fazer a diferença de que se ganhava aqui e lá, para eu mostrar às pessoas. Ganhava-se em média 4 vezes mais que aqui. O que se calhar hoje até nem será tanto assim, mas era assim. E lembra-se do dia 25 de Abril de 1974? Lembro. Onde é que estava? Estava aqui já no Cacém. Tinha-me casado há 4 dias. Eu tinha direito a não ir trabalhar, porque estava em lua de mel. Mas esse meu irmão, daquele que eu lhe falei que foi aprender a barbeiro por causa da minha mentira, ele adoeceu, ele tinha ido lá à terra e teve a febre da carraça e ele teve que ir para casa. E eu estava aqui, porque eu também não tinha dinheiro para ir para Londres, ou para Brasil, ou para passar a lua de mel. E ele estava doente e eu fui trabalhar seguido, tive 2 ou 3 dias sem ir trabalhar. Deixa eu trabalhar para a barbearia dele, então. Sim, depois mais tarde, que ficámos os 3 sócios, mas naquela altura era a barbearia dele. Era onde a barbearia? Aqui, também aqui é 5 minutos daqui. Primeiro, naquela altura, não havia a informação que havia era de rádio, não é? Havia o jornal, o Diário de Notícias e outros, o Século e assim, mas que a gente por hábito não comprava porque custava dinheiro. E eles aconselharam a gente a não sair de casa no dia a seguir ali, pós 25 de Abril, aqueles dias ali. E depois, mais tarde, já se começou, quando as coisas começaram a ficar mais, fomos até Lisboa, até a Rua do Carmo e ali na Baixa, na nossa ignorância total, que nós não fazíamos ideia de nada, porque nós politicamente éramos uns... Eu estava lá na altura, que houve a eleição do Mitterrand e mais não sei o quê. E não sei se era o Giscard d'Estaing, e o Mitterrand era candidato, e eu estava no café e eu vi eles os dois a falarem. Para mim eles estavam a discutir um com o outro. Eu sabia que um era presidente e o outro não era. E eu disse assim, e se fosse lá em Portugal este tipo já estava preso. Aquilo passou-se ao fim, daí a bocadinho o senhor levantou-se, passou assim a pé de mim e disse-me assim, sabe que aquele senhor não é presidente, não está ali, não é como presidente da República. Então não é? Então não é o presidente da República. Não, ele está ali como candidato a presidente da República, porque isto é a democracia. E eu aquilo nunca mais me esquecia, sabia lá o que era, o que ia dizer a democracia. Olha, e por falar, lembra-se das eleições para a Assembleia Constituinte em 1975? Lembro, mas não tenho assim nenhum coisa. Lembro-me de votar, lembro-me que era um movimento aí nas ruas, uma coisa de... E depois havia muito aquilo, a igreja sempre, a gente
Ainda hoje, infelizmente ainda hoje a gente vai, quem entrar dentro de uma igreja, acho que nem os políticos se devem meter na religião, nem a religião se deve meter na política, infelizmente, e não é assim ainda. E havia aquele medo depois dos comunistas, comiam as crianças e assim. Eu, por acaso, nem nunca fui muito de um lado, nem muito do outro. Situei-me sempre mais ou menos por ali onde eu me achava que devia estar. Pronto. Não é que fossem ali os bons de um lado e todos os maus do outro. Era assim. Foi mantendo a ligação a Castelo? Sempre. Ia lá mais ou menos? No início não ia tanta vez porque não tinha possibilidade, não é? Porque depois, no pós-25 de Abril, a minha mulher trabalhava e ficou no desemprego. Naquela altura não havia fundo de desemprego. Fiquei ali, eu com um pequeno ordenado que ganhava ali, e tive ali 4 ou 5 anos que eu não saí daqui, porque eu não tinha para onde ir. E até nas férias ia trabalhar. Na altura a barbearia ainda era só do meu irmão, e até nas férias ia trabalhar porque ainda hoje há o bom hábito de quando o cliente acaba de servir e paga e depois dá sempre mais qualquer coisita. E essa qualquer coisita fazia muito jeito para eu ter as contas minimamente em dia em casa, não é? Para ter comida e ter dinheiro para pagar a água e a luz então, mas, assim. ou seja, mas mesmo impossibilidade de ir lá, manteve sempre uma Sempre, porque os meus pais ainda eram vivos. Os meus irmãos mais novos já não estavam lá, porque eu tinha só 2 irmãos mais novos. Que eu os ajudei a ir para a França, porque eles pediram para dinheiro emprestado para eu pagar ao passador, porque o meu pai precisava deles lá e ele não lhe ia dar dinheiro para eles irem embora, não é? E olha, um ainda hoje lá está. De antes do 25 de Abril para depois do 25 de Abril, mudou assim alguma coisa em especial? Mudou porque ali o presidente da junta e câmaras e assim, aquilo começou tudo a ser, as pessoas começaram a ir para aqueles lugares eleitas pelas pessoas, já havia onde escolher, não é? E depois tudo foi evoluindo, tudo foi desde as habitações, a havia só um chafariz na aldeia, puseram vários, embora infelizmente hoje podiam estar até por estética e pouco a pouco puseram, quando veio a eletricidade pouca gente pôs a eletricidade em casa, porque depois ao fim do mês era preciso pagá-la, não é? Quando é que a eletricidade se generalizou lá em Castelo? Acho que foi em 66 que ela foi para lá. E depois, lentamente, as pessoas, hoje toda a gente tem, claro, luz e água em casa e há saneamento básico e tratamento e nisso Portugal avançou muito. Hoje uma aldeia tem tudo que se tem aqui nesta cidade ou noutra qualquer. Porque lá no Castelo, por exemplo, nunca houve ninguém que pagasse renda de casa, tiveram sempre habitação própria. Casavam-se, podiam ir para uma coisa humilde e tal, mas depois lá sempre, nunca ninguém pagou a renda ali. E depois as pessoas, por exemplo, o meu pai, que nunca tinha descontado para a Caixa, um dia ele deu lá um curso de costura e as finanças foram ter com ele e ele foi obrigado a inscrever-se. Depois, ao fim desse pouco tempo, reformou-se. Uma reforma pequena, mas mesmo a reforma sendo pequena, uma vez que tinham as terras para ter, matavam o seu porco, tinham os seus coelhos, as suas galinhas, aquele pouco dinheiro vale muito, foi um complemento que veio a dar melhor qualidade de vida às pessoas. Não é? E a nível da paisagem urbana e paisagística? Não mudou muito. É assim, fora da aldeia. A aldeia hoje tem casas
mais bonitas, as ruas não eram calças, não tinham, eram terra batida, as pessoas punham a lenha à porta, naquelas partes onde se juntava a água punham lá mato que era para fazerem estrume para depois porem nas terras, e isso hoje não, isso não se vê, nem animais hoje. Antes havia as pessoas, os animais viviam por baixo e as pessoas por cima. Hoje isso não existe já. E a nível de campos e assim, está tudo mais ou menos igual. Felizmente que à volta da aldeia está tudo cultivado. Os incêndios nunca vão lá chegar, por enquanto, porque ainda há lá muita gente que mesmo trabalhando aqui ou ali, ou na junta, ou numa serração, ou seja onde for, ou nas obras ou assim, daqui para a frente às 5 da tarde ainda é muito, e as pessoas cultivam, onde têm as suas hortas, o seu milho, o seu feijão, tudo isso, o que faz com que as matas próximas da aldeia estão a centenas de metros da aldeia, logo não é possível ali a aldeia estar. E os terrenos ficam limpos porque as pessoas limpos porque os cultivam, ainda os vão cultivando. Claro que havia aqueles sítios lá mais longe, que já não, mas está muito longe de virem fazer, poderem vir à aldeia incendiar alguma casa lá na aldeia. Porque durante estes anos todos que tantos incêndios têm havido, ali nunca, e o castelo está rodeado de mata, né? E é o castelo e outras aldeias lá na freguesia. E isso porque ainda tenho, no outro dia estive a ver, a freguesia de Ferreira de Aves ainda tem 1800 habitantes. É muita gente, 1800 habitantes, está bem que é por 30 e tal aldeias, mas é muita gente ainda. Enquanto há aí, a gente às vezes ouve nas notícias, aldeias que ficaram sem ninguém, não é? O Sátão, Viseu, e eu estou a puxar a brasa à minha sardinha, mesmo as aldeias e assim, têm futuro, e agora, como o castelo foi felizmente está nas aldeias históricas de Portugal, não é? Cada vez aparecem lá mais pessoas para visitar. Há algum costume que queira destacar de Castelo? Há assim alguma festa ou alguma tradição que... Não, festa não, assim, pronto, já há pouco falamos, não, há de ser aquela festa em agosto, que há 3 dias de festa, há várias coisas esportivas, desde futebol de salão, desde chinquilhos e aqueles jogos tradicionais. E pronto, que é a única que não é religiosa, essa festa. Depois, para trás havia quando era a desfilhada, à noite, e quando era as ceifas que juntava-se o povo todo, hoje ia para um lado, hoje ia para o outro, e amanhã era para o vizinho, e assim, e as pessoas nesses trabalhos eram muito unidas e juntavam-se todas, mas não, assim, tradições, era assim, não havia, era isso e dentro desse ramo só. Algum monumento? Ou... Sim, a igreja românica de Santo André, que é um monumento nacional. Tem a igreja de Calvário, que é mais recente, para aí de 1700 talvez, para aí. Tem uma fonte românica, de onde eu ouvi a minha mãe dizer que de convento, ali, lá aquela aldeia, o convento é uma terra pequenina, onde havia um convento mesmo, e as freiras iam buscar pão a 4 km, pão não, água àquela fonte, porque aquela água era boa para fazer o pão. E eu nunca vi ninguém lá da aldeia ir lá buscar água, porque o pão já se comia tão bem com a outra água que ninguém ia lá. E tem agora tenho os moinhos, onde antigamente havia uma família que moía quase para a aldeia toda,
num sítio que só se podia lá ir a pé ou de burro, e hoje alguns estão a ser recuperados, e deixo que lhe diga que as novas autoridades locais têm estado a requalificar muito e a dar vida àquilo, e isso tem que eu fui sempre através das redes sociais e do jornal lá de Sátão e de coisas, escrevia, criticar, mas a crítica não é ofensa a ninguém, a crítica é construtiva. A Câmara tem uma pessoa especializada em coisas antigas, e ele tem descoberto para lá coisas, e que onde já há um coisa de quase 9 km por onde se passa, por onde havia, porque antigamente ali era um lugar de vinho, tanto que lá havia 9 lagarejos, lagares, feitos nas rochas e assim. E hoje a pessoa pode passar, vai visitar, vai ver os moinhos, e tudo isto feito com as novas autoridades locais, que tenham uma visão do futuro mais para a frente. E eu estou à vontade, porque sempre me dei bem com toda a gente, de um lado ou do outro, e tenho o mérito de ver ali pessoas da oposição estarem integradas em querer levar as coisas para a frente. O que isso tem que se dar muito mérito a quem está à frente, por exemplo, falo na freguesia de Ferreira de Aves. Como é que o Sr. Carlos olha hoje em dia para a aldeia de Castelo? Eu sou muito. Eu vou lhe responder, é como um avô que olha para um neto. Ele pode não ser a criança mais bonita do mundo. Pode ter, mas para ele é a mais bonita. E eu olho para a igreja, para a aldeia de Castelo como que seja o sítio mais bonito do mundo. Onde eu me revejo, onde eu adormeço a pensar nas histórias que eu passei lá, e que no futuro eu gostava de continuar a passar e continuar. Eu tenho uma página no Facebook onde publico muitas fotografias de lá, onde também tenho, inclusive faço poemas e depois o poema faz-me ir atrás de uma fotografia para ilustrar o poema, e o contrário também. Ou seja, o Castelo claro que não é o sítio melhor do mundo, nem o sítio mais bonito do mundo. Para mim é o meu neto mais velho.